Vai, estamos gravando. E aí, gente, quem conseguiu ler, quem já tinha lido, que nota que vocês deram para esse livro? Como é que foi ler esse livro para vocês? Vão me contando aí. Para mim, como eu estava falando, foi uma experiência bem diferente reler esse livro depois de tantos anos, né? Foi um dos primeiros livros que eu li na minha jornada do autoconhecimento, quando eu comentei para vocês no último encontro que eu já estive lá no fundo do poço. E eu fui procurando ajuda para sair de onde eu estava, né? E nessa busca eu entrei num processo de coaching em grupo, que era um coaching sistêmico na época. E uma das primeiras tarefas foi ler esse livro. E até eu li em PDF na época, fiz as anotações em PDF. Eu não sei onde eu guardei esse PDF hoje em dia. Eu não pude reler, infelizmente. Mas conforme eu fui relendo, eu fui fazendo os exercícios novamente. E me trouxe muitas lembranças da época que eu li esse livro. E muita coisa eu complementei com os conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos, né? Então, conforme eu for falando aqui para vocês, eu vou trazer alguns outros conceitos que eu achei importante, né? Que complementam um pouco esse livro. E vocês vão ver que ao longo do livro eu vou falar muito sobre a mentalidade, e a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, elas fazem parte de outro livro que a gente também vai ler esse ano, que é do Mindset. É um livro que eu acho bem gostoso de ler também, que traz muitos exemplos sobre como a gente pode trazer a mentalidade de crescimento para a nossa vida, que não é uma coisa que a gente tem fixa, que a gente nasceu assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, você sempre assim. Não, a mentalidade a gente pode sim trazer ela para a mentalidade de crescimento, para a gente aprimorar e ir trabalhando isso. E esse livro fala muito sobre isso, inclusive uma das leis da autorresponsabilidade que ele traz é justamente você aprender com seus erros, que faz parte da mentalidade de crescimento. A gente chegando ainda. Então, gente, assim, ó, se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone e falar, tá? Tem gente nova que não participou do último encontro, mas é só abrir o microfone e falar que a gente não tem formalidades, né? Às vezes, se eu fizer alguma pergunta e vocês tiverem meio vergonha de participar, porque eu sei que tem pessoas que são mais tímidas, né? Aí pode só levantar a mãozinha. Se quiser escrever no chat, eu vou estar lendo o chat também, tá? Ó, a Diana colocou ali, também li nos meus primeiros passos de autoconhecimento. E até hoje aplico os conhecimentos quando me vejo com pensamentos vitimistas. É justamente isso. A autorresponsabilidade, ela tem um poder incrível. Tem gente que já nasce autorresponsável. Mas, se você é assim como eu, não nasceu com isso, né? Se você também teve que desenvolver, então, é um caminho que pode ser aprendido sim. Porque até, eu já vou começar aqui a entrar no livro, porque uma das coisas que ele fala já no começo, que é um livro que a autorresponsabilidade faz parte da inteligência emocional. Estou aqui na introdução mesmo, tá? E a inteligência emocional, ela foi introduzida na psicologia e dentro da psicologia positiva pelo Daniel Goleman. E a inteligência emocional, ela é a capacidade que a gente tem. Nossa, deu meu negócio, desculpa. É a capacidade que a gente tem de identificar e lidar com os nossos sentimentos, assim como identificar e lidar com os sentimentos dos outros. Portanto, ela faz parte das soft skills que a gente chama. Tem gente que considera a inteligência emocional hoje em dia mais importante que a própria inteligência intelectual, que é o QI, né? Que a gente tinha um coeficiente de inteligência que era medido na escola. Mas o que acontece? Tem muita gente com QI alto e com um baixo grau de Q, que é coeficiente de inteligência emocional, né? E o que isso faz? Faz com que você tenha muita inteligência, mas pouca habilidade social, pouca habilidade com seus próprios sentimentos. Você não consegue identificar quando você está com raiva, quando você está triste, e você acaba misturando tudo isso e vira aquele bololô. E você muitas vezes desconta nos outros, não consegue socializar adequadamente. Dentro de uma equipe, você não consegue ter a empatia necessária, muitas vezes. Então, a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de entender e lidar com os nossos sentimentos dentro da sociedade. E esse livro trata muito disso e do protagonismo, da gente assumir o protagonismo da nossa vida. Porque quando a gente cresce, na nossa infância e na nossa adolescência,
A gente tem o costume de ser mandado, não é mesmo? Ah, nosso pai vai escolher isso, nosso professor vai dizer o que a gente vai fazer, a escola vai dizer, às vezes os nossos colegas vão ditar a forma que a gente tem que agir, tem que se posicionar. E a gente é acostumado, então, a aceitar que os outros determinem aquilo que a gente vai fazer. E quando a gente vira adulto, isso acontece de muitas vezes a gente se pôr numa posição passiva, de aceitar que o outro diga, às vezes até, algumas vezes até a necessidade de que o outro diga. E a gente tem, por vezes, medo de escolher, medo de se posicionar, a gente pede a opinião dos outros. Por quê? Para que o outro diga o que eu preciso fazer. Para que o outro diga. Por quê? Porque daí a responsabilidade por aquilo não vai estar na minha mão. Ah, o outro que mandou. Não fui eu que decidi. O outro que disse o que era para eu fazer. E daí eu vou, se der certo, eu vou colher os benefícios. Agora, se der errado, eu não vou assumir que o erro foi meu, que a decisão foi minha, que a escolha foi minha. Não, o outro que decidiu por mim, né? Então, muitas vezes a gente entregar o protagonismo da nossa vida vem pelo medo de se posicionar, por uma questão de que a gente aprendeu assim, de que a gente sempre viveu assim. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente está sendo vitimista. Então a gente acaba entregando esse protagonismo das nossas vidas nas mãos dos outros. E aqui no começo ele coloca isso, que é o maior objetivo desse livro é aumentar o nosso poder de inteligência emocional, aumentando o grau de autorresponsabilidade. E o outro livro eu fui para frente e vim para trás, né? Esse aqui eu vou tentar seguir a ordem do livro, eu prometo. Eu prometo que eu vou tentar seguir a ordem do livro, gente, tá? Então aqui ele coloca já no começo, né, que o maior objetivo é justamente descortinar essas fragilidades e ineficiências que o leitor, que a gente tem, né, e fazer com que a gente assuma total responsabilidade pelos resultados, sejam eles quais forem, ou seja, a gente assuma o protagonismo e que a gente assuma o resultado, tanto positivo quanto negativo. Porque é muito fácil, ah, se der certo, fui eu, se der errado, ah, foi o outro que me mandou fazer. Só que mesmo o outro dando a opinião, quem escolheu fazer foi você. Tem alguém com a mãozinha levantada? Priscila. Ah, pode Tudo bom? falar. Não, não, pode abrir o microfone e falar. Tudo bem com É? você? Tudo bom. É, primeira vez que eu estou participando. Obrigada pela Ah, oportunidade. Eu nem ia sim. conseguir também, assim como a Renata, felizmente, as coisas vão acontecendo de um jeito que eu consegui entrar ao vivo. Eu li o livro início para meados do mês e aí estava voltando aqui nas minhas anotações e marcações e tal. E aí, basicamente, para não perder o momento, e né, que me veio à mente algo para compartilhar a respeito do livro, sem querer atropelar aí a ordem das suas Ah, marcações capaz. também. Mas quando a gente vê o título e começa a pensar a respeito do tema na introdução, a gente pensa muito em o ser responsável por si só, assumir a responsabilidade sobre aquilo que acontece consigo, né? E foi nesse sentido que eu comecei a leitura, achando que era muito voltado para isso. Mas o livro vai além, e eu lembro que em meados dele, eu questionei um pouco um trechinho que eu estava procurando aqui, que eu achei. Tinha a minha anotação, eu, na verdade, fiz pouca anotação, mas a minha anotação falava de como é difícil a gente ter a certeza absoluta, foi esse termo, né, que ele falou, ser autorresponsável é ter a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Logo, é o único que pode mudá-la. E se você não confia efetivamente nisso, você cai numa certa zona de conforto. E aí, quando eu coloquei assim, gente, ter a certeza absoluta e ser o único responsável que pode mudar é muito forte, porque tem tantas coisas no contexto, né, da nossa vida. E aí eu lembrei de um vídeo que foi muito popularizado na internet, em que tem eu não lembro, não vou saber explicar porque já tem muito tempo que eu não vejo esse vídeo, mas tem vários jovens e uma pessoa pergunta, né? Ah, quem aqui teve, enfim, quando jovem tinha uma família, tinha uma casa, um teto, coisas muito básicas e que na verdade são diferenciais porque muita gente não teve. Aquilo que para a gente parece básico, né? Mas Uhum. a família ali para dar suporte, ou condição de ter uma escola com uma boa educação, enfim, tinha um contexto de segurança familiar até certo ponto. Então, eu pensei nisso, o contexto faz muita diferença. Por outro lado,
se a gente não acredita que efetivamente somos os responsáveis para mudar esse contexto, a gente não muda. E aí eu associei, pensei numa figura que pudesse ser exemplo disso, pensei no Silvio Santos, como alguém que foi criada de pequenininha lá com os programas dele no domingo, me veio à cabeça ele. Eu tentei puxar algumas personalidades, tem aquela história do Tramontina também, que eu lembrei, e tantas outras que existem, mas foram os que me vieram à cabeça. E aí eu associei um momento da minha vida que eu pensei em compartilhar aqui no grupo, apesar de estar chegando, né? Mas eu lembro que eu tive um emprego, meu primeiro emprego foi numa época de uma crise econômica lá em 2008, já entregando idade, mas em que eu não tava, eu entrei num emprego que eu sabia que eu não ia ser, não era o que eu esperava, sabe? Mas eu aceitei as condições e eu demorei para sair de lá um pouquinho. Eu não fiquei nem um ano, mas assim, eu entrei preocupada com a crise. Resumindo, eu entrei preocupada com a crise, mas eu entrei pensando que eu tinha que procurar alguma coisa que me atendesse um pouco melhor. E na época eu conciliei 2 empregos porque aquele não me atendia de fato. Então eu trabalhei fora da minha área, mas para ter um emprego antes, assim que terminasse a faculdade, sabe? E o meu chefe seguinte me falou assim: mas você foi a responsável por ter ficado lá esses meses? Eu falei: não, era a crise, era a minha situação econômica do momento, as questões que eu tinha para resolver, uma urgência com alguns problemas pessoais que me fizeram aceitar aquele emprego. Ele: não, você poderia ter assumido, esperar um emprego que fosse mais interessante para você, na sua área. E aí eu fiquei assim: eu poderia. Mas isso era assumir um risco de que eu não ia ter condições de atender outras coisas. Ainda assim, foi uma escolha sua não perder essas outras condições. E eu fiquei, de fato. E aí o livro me faz pensar assim: sim, eu sou a responsável pelas decisões que eu tomo, ainda que as minhas decisões sejam uma coisa difícil por uma coisa ainda mais difícil, mas ainda assim sou eu quem toma as decisões. E aí acho que a maior mensagem dele é: por mais que o contexto influencie, por mais que eu tenha situações difíceis, ainda assim a escolha é minha. Ainda que tenha fases em que até o nosso humor muda, faz parte, Uhum. mas ainda assim a escolha é minha, né? É isso. E essa foi a maior mensagem, assim, e é bem isso que você estava comentando, né? Uhum. Enfim, crescimento Obrigada por emocional. compartilhar, viu? É justamente isso. Eu não controlo o que acontece comigo, mas eu controlo a forma com que eu reajo àquilo. Eu não posso controlar de onde eu vim, ou o que aconteceu, ou como as pessoas reagem, né? Eu posso É, controlar a forma com que eu reajo ao que me acontece. isso, isso. Aí a Diana colocou algo nessa linha também, No né? começo da minha caminhada também estranhei isso. Existem coisas que eu não controlo, mas acredito que o livro foca naquilo que está no nosso controle. É justamente isso, o que está no meu controle, a forma como eu penso e como eu reajo, a forma como eu vou me portar diante da adversidade, porque a adversidade ela vai acontecer. É inerente à condição humana, é inerente à vida. Agora, a forma com que eu reajo à adversidade que me acontece é a chave. Isso está sob o meu controle. Isso eu posso, isso está na minha responsabilidade, né? Então, se acontece uma adversidade e eu recorro a outra pessoa para pedir a opinião de como eu devo reagir, eu vou estar colocando meu protagonismo na mão de outra pessoa. Ou se eu culpo muito a situação, no seu caso era a crise, né? A forma como eu fui criada, os meus pais, eu fico nessa ruminação do que aconteceu do passado, aí eu tô tirando a minha responsabilidade, eu tô culpando situações. Posso, dentro da psicologia positiva, da inteligência positiva, da teoria da autossabotagem que eu sigo, a gente tem, todo mundo tem um sabotador interno chamado crítico, né? E o crítico, ele me faz ou ser muito crítica de mim, ou dos outros, ou das situações. E quando eu estou criticando os outros, as situações, é justamente isso. Eu estou saindo dentro da minha esfera de controle, eu estou colocando a culpa fora de mim, né? E eu não estou assumindo, eu não estou pegando as rédeas. O Leme, ele fala, o Paulo Vieira usa muito a metáfora do barco, que eu gosto muito, né? Então, eu não estou no controle do Leme da minha vida, eu estou deixando outras pessoas controlarem o Leme. E o protagonismo, você assumir o protagonismo da sua vida é justamente isso, né? Você assumir o controle, você identificar os seus sentimentos, dos outros, identificar a sua posição diante daquilo que acontece também. E
Muito obrigada por compartilhar, né? Foi muito, muito bom. É justamente isso. E continuando aqui nas minhas anotações, eu estou bem no começo ainda, né? Então, eu não sei se vocês conhecem um pouco da história do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele é um coach, ele é um dos maiores coaches que a gente tem no Brasil aqui. Ele criou o método CIS, que é o Coach Integral Sistêmico. Até esse é um livro dentro do método dele. Por isso que ele fala tanto no livro, não sei se vocês perceberam, algumas coisas do método CIS, que é o método que ele criou. O coach tradicional, que não é o integral sistêmico, não sei se você. É porque no Brasil tem muito preconceito com coach, né? Ah, é papo de coach, que é papo de coach. Mas o coach tradicional, vem do tênis, ele é uma metodologia desenvolvida para que você saia do ponto A para o ponto B com ferramentas específicas, uma metodologia específica. Então, você trabalha uma meta. Ele não vai falar de outras coisas, não vai mandar você fazer coisas. O coach simplesmente é para que você saia do ponto A para o ponto B mais rápido. Aqui no Brasil, e o método do Paulo Vieira, ele também é para você atingir uma meta, só que ele trabalha, ele chama isso de coach integral sistêmico. Por quê? Porque ele trabalha todas as áreas da vida. Então, você monta metas e monta visualizações para todas as áreas da sua vida. Porque justamente ele traz no livro e ele acredita, ele defende que a gente é um ser sistêmico. Então, se a gente não tiver com a roda da vida ok, pelo menos estabilizada, se a gente negligenciar alguma parte da nossa vida, a gente não vai ser feliz como um todo, a gente não vai ter sucesso como um todo. Porque, por exemplo, se eu só tiver sucesso profissional e a minha família estiver abandonada, se eu não cuidar da minha área familiar, eu não vou estar sendo completo, não vou estar sendo feliz. Então, o coach integral sistêmico, que é o do Paulo Vieira, ele traz essa parte toda de você trabalhar todas as áreas da vida, né? E só que ainda que você trabalhe em todas as áreas da vida, a autorresponsabilidade, ela é essencial em todas, né? Porque como eu vou melhorar a minha família se eu estiver culpando só, se eu não estiver assumindo a minha parte da responsabilidade pelo meu núcleo familiar? Ah, se eu deixar tudo na mão da minha mulher, se eu deixar tudo na mão do meu esposo, se eu deixar tudo, é porque meus filhos que são, mas, né? E onde que eu estou me colocando aqui dentro dele, né? Ai, com os meus amigos só me procuram para pedir dinheiro. Não, qual que é a sua parte dentro daquele núcleo social? Como que está a sua vida espiritual? Como são ali de 8 a 12, dependendo de quem você pega a teoria, você tem de 8 a 12 partes da sua vida, né? Mas as principais, as mais básicas são saúde, trabalho, dinheiro, família, social, espiritual e intelectual. Porque tem gente que esquece a parte intelectual. Quem está aqui já está cuidando dessa parte, né? A gente está lendo aí todo mês, se desenvolvendo. Então, a parte intelectual a gente já está mantendo um pouco melhor, né, gente? Mas essa é a parte do coaching integral sistêmico, e ele tem o método CIS, é uma das maiores escolas de coaching que tem no Brasil, e, né, ele tem resultados, né? Eu trabalho mais com a parte do coaching tradicional, que é sair da meta, do lugar A para o lugar B. Ambos são válidos, né? Um não anula o outro, mas ele montou essa para explicar um pouco do livro, tá, gente? Porque ele fala bastante do método CIS, tudo. Ele que desenvolveu essa teoria aqui no Brasil, ele que foi responsável por trazer. O primeiro contato que eu tive com o Paulo Vieira foi com ele dando entrevista na Ana Maria Braga, pensa. E daí ele estava lá explicando toda a história dele, que daí ele se viu, ele conta a história dele ali, né? Que ele se viu o casamento quase na separação, tendo falido, todo. Daí ele buscou autoconhecimento e foi assim que ele começou a se desenvolver. E desde então ele começou a desenvolver pessoas, né? E esse aqui acho que é o quarto, quinto livro dele. Enfim, tem bastante livros, assim. E é um livro que eles trabalham dentro do método CIS. Eu nunca participei do método CIS, mas tudo que eu sei está aí Estou contando para vocês, né? Então, aí aqui a gente entra já no primeiro capítulo, efetivamente, que é como tudo começou, né? E aqui eu vou trazer aqui o que eu vou trazer para vocês aqui o que eu, ai, gente, para ver. O que eu destaquei, tá? Que ele começa dizendo que ele se percebeu que ele culpava os outros por todos os problemas que tinha dado na vida dele, por todos os insucessos, por todos os desgostos.
E justamente é isso, quando a gente está culpando o outro, a gente não está olhando para nós, não está olhando para os nossos erros, para os nossos acertos, a gente está fora, né? A gente tem que passar a olhar para dentro para assumir a autorresponsabilidade. Então, ele percebeu que a vida dele era um eterno começar, que apesar de todo esforço e dedicação, quando ele estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. E de modo sistemático, ele não terminava o que começava. E quantas vezes na nossa vida a gente faz isso? De estar sempre começando, de estar sempre tentando de novo, de não estar acabando, e não entende muitas vezes por que que isso acontece. Então, algumas vezes a gente está naquele eterno ciclo de recomeço, de fazer e não dar certo, de ter as mesmas atitudes, de esperar resultados diferentes e não está entendendo por que isso acontece. Então, esse é o momento de parar, olhar para si, olhar para o comportamento e ver o que que pode fazer diferente. Esse livro traz muito isso de você parar e de olhar, né? Então, ele falou que ele percebeu que ele vinha se fazendo de vítima. Então, quando aqui ele explica também, eu não sei se eu destaquei isso aqui, mas eu vou falar, que também é da teoria dos sabotadores, a, quando a gente é pequeno, a gente descobre que, às vezes nossos pais não dão atenção pra gente, a gente fica doente, aí todo mundo dá atenção pra gente. Então a gente descobre que a gente estar mal traz atenção. E quando a gente é criança, isso acontece. Agora, quando a gente vira adulto, isso vira um sabotador interno. Por quê? Porque a gente se coloca nessa posição de vítima para tentar conseguir o afeto, para tentar conseguir o amor, para tentar conseguir a atenção dos outros. Mas o que que acontece? As pessoas ao nosso redor vão ficando cansadas, vão se sentindo sobrecarregadas, porque nada nunca tá bom, sempre as coisas estão ruins. Certeza, sim, que a gente já fez isso ou já passou por isso com alguém, de você contar alguma história e a pessoa sempre tá pior que você, de você não acolher o que o outro está falando, você já falar alguma coisa pior que aconteceu com você. Então, isso é se colocar na posição de vítima, de que as coisas estão dando errado para você, para justamente conseguir esse amor das pessoas, essa atenção que a gente não tem de outra forma. Então, presta atenção no seu comportamento, nas suas falas. Eu sempre falo que para começar o processo de mudança, de autoobservação, a gente tem que ligar o eu observador. Quando a gente está no automático, a gente não está se percebendo aquilo que a gente está falando, o nosso comportamento, e aí a gente está no automático. Quando a gente começa a ligar o eu observador, você vai falar, poxa, agora eu falei isso. Por quê? Porque não é automático, não é da noite para o dia que a mudança vem, não é fácil, não é rápido. Então, o processo de mudança ele é lento, mas ele é possível se a gente faz isso, né? Se a gente liga o eu observador e começa a tomar consciência. Ele fala até dos 3 níveis de consciência, né? E você começa a tomar consciência daquilo que você fala, daquilo que você faz. Ele traz aqui que depois que ele se percebeu que ele estava se fazendo de vítima, o passo seguinte foi observar e entender o que são crenças e programações mentais. E que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Isso aqui é a neurociência. Então, tudo que eu faço, eu vou trazer aqui um pouco da teoria para vocês. 90% aqui está minha mente consciente, aqui está minha mente inconsciente. 90% do tempo a gente vive na mente inconsciente. É ela que faz a gente fazer as coisas sem ter que gastar energia do cérebro consciente. Porque pensa assim, ó, se toda vez quem dirige aqui, se toda vez que você fosse trocar a marcha do carro, você tivesse que pensar se toda vez que você fosse escovar o dente, você tivesse que pensar. Se toda vez que você fosse se alimentar, você tivesse que pensar como é que eu mastigo, como é que eu pego o garfo. Não, essas são coisas todas que a gente faz no automático. E assim como as coisas físicas de repetição a gente faz no automático, o nosso padrão de resposta também é automático. Então, lá quando eu era criança, até os 9, 10 anos, tudo que eu vi, ouvi, senti, se transformou numa imagem que foi absorvida pelo meu subconsciente. E aquilo vai ser o meu padrão de resposta automático. Então, alguém gritou comigo. O meu padrão de resposta é a primeira coisa que vem. O subconsciente vai mandar para o teu subconsciente, responde, o teu subconsciente vai mandar para o teu consciente.
responde assim, age assim, se comporta assim. Todas aquelas coisas que a gente fala no automático, que a gente nem pensa, é o subconsciente mandando a sua crença, o seu padrão de comportamento. E se eu estou no automático, eu não percebo o meu padrão de comportamento. Por isso que, assim, em momentos de estresse, de de conflito, de alguma coisa que te incomoda, você não responder na hora é a melhor coisa. Por quê? Porque a primeira resposta vai ser o teu padrão de comportamento. E às vezes você tem um padrão de comportamento que não é o que está te trazendo bons resultados. Porque a gente tem crença de todo tipo, né? Tem crenças que são boas, que são positivas, e tem as crenças que foram positivas, porque elas te fizeram sobreviver, te fizeram chegar até aqui, mas que talvez hoje estejam te impedindo de algo, estejam te limitando. E são essas crenças que a gente tem que ficar atento, porque são essas crenças que impedem a gente de ter o resultado que a gente quer. E o nosso cérebro, ele é plástico. Então a gente consegue mudar esses caminhos neurais, essas formas de resposta. Mas o primeiro passo é estar atento, sair do automático. Então, mas, mas por que que eu respondi assim? Mas por que que eu falei isso? Mas por que que eu fiz isso? Ah, tem gente que não entende assim, ó, crença financeira é muito fácil de você ver. Porque às vezes, eu não consigo ganhar dinheiro. Às vezes você está ganhando, só que você está gastando muito. Às vezes eu não consigo guardar dinheiro, porque o meu padrão mental é de dinheiro é difícil. Aquelas coisas que a gente ouve muito de pai e mãe, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de ganhar. Então, são crenças que a gente vai acumulando. Você acha que eu, né? As mães falam, você acha que eu dinheiro, né? Porque não é por mal que elas falam, mas essas coisas que a gente ouve vão ficando no nosso subconsciente e quando a gente vira adulto, a gente tem dificuldade de ganhar, acha que dinheiro é difícil e vem várias coisas, né? Mas a dinheiro é difícil mesmo. Não, depende. Às vezes você consegue ganhar muito dinheiro, mas você está gastando muito dinheiro também. Então é um padrão de comportamento seu. Você pode mudar isso. E conforme você vai aprendendo a gente vai ter um livro muito interessante que fala de crenças financeiras, que é o Segredos da Mente Milionária também. E essas crenças são todas re, que a gente pode reescrever elas, né, no caso. Então, por quê? Porque eu tenho um padrão neural assim, A, B. Lá no interior de onde eu venho, a gente chama de caminho de vaca, né? Que é um padrão que está arraigado no seu cérebro, está bem feito, assim. Então, acontece A, você responde B. Acontece A, você responde B. Acontece A, você responde B. Aí você entendeu que responder B não é uma coisa que está te fazendo bem hoje em dia. Aí você quer responder C. Aí, nas primeiras vezes, o teu cérebro vai fazer assim. Aí vai sendo difícil. Aí o que que acontece? Você vai começando a fazer assim. Esse caminho aqui ainda existe. Por isso que leva um tempo para a gente reescrever um hábito. Porque esse caminho aqui está fundo, você usou durante, sei lá, 37 anos, aí eu quero reescrever alguma coisa. Aí até esse caminho firmar e esse aqui ser esquecido, pode levar algum tempo. Esse caminho aqui pode nunca ser esquecido, né? Mas pode ser sempre difícil esse novo, mas é possível que eu forme esse novo caminho. Aí essa nova sinapse vai ficando mais pertinho, né? Esse novo caminho neural. E assim você consegue reescrever as crenças, reescrever os hábitos. Eles têm um ditado comum que fala que leva 21 dias para reescrever um hábito, né? Não, dependendo, se for um hábito recente, você pode reescrever muito mais rápido. Se for um hábito que vem de um vício corporal também, aí, por exemplo, parar de fumar, esse pode ser muito mais difícil você escrever, pode ser que leve muito mais tempo. Está no nosso aqui, ó, a Diana colocou esse livro, chocou inclusive com as minhas leituras acadêmicas, porque a minha área é muito crítica da realidade social e geralmente a culpa é do governo, do sistema. Justamente, é o que a gente é acostumado a ouvir, que o governo é o culpado, que o sistema é o culpado. Só que, por exemplo, ela trouxe o exemplo do Silvio Santos, que é um exemplo muito legal. O Silvio Santos não tinha nada, ele começou como office boy e ele foi crescendo dentro da empresa, né? É uma história muito legal, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler sobre a história do Silvio Santos, né? E por que que tem gente que consegue sair, quebrar o sistema? Porque tem gente que consegue reescrever justamente isso. Eu tenho aqui a minha parcela de oportunidade que eu posso criar. Eu vou aqui cavar, eu vou me destacar, eu vou fazer por mim e não ficar esperando.
A gente tem exemplos muito próximos da gente também, quer ver, ó, em calçada. Em calçada é muito legal dar esse exemplo, porque assim, ó, a parte da frente da sua casa, tem gente que cuida. Você passa a calçada, tá um brinco, não tem um matinho. Tem gente que fala, não, é o governo, é a prefeitura que tem que fazer isso, eu não vou fazer. E o que que acontece? A prefeitura é órgão público, demora muito. Muitas vezes eles esquecem tua rua, aí fica lá cheio de mato, fica feio. Por quê? Porque eu não assumo a responsabilidade pela minha parte dentro da sociedade. Então eu fico no reativo esperando que alguém faça. E assim eu vou vivendo com uma calçada feia, num lugar feio, não me preocupando com as coisas. Se cada um fizer uma pequena parte, assumir a sua pequena responsabilidade, por exemplo, a calçada na frente da sua casa, passar um veneno, tirar um mato, às vezes, enfim, né? Mas tem gente que fica nessa, é o governo que tem que fazer, então eu não vou fazer. Isso é um exemplo que está bem perto de todo mundo, assim, é só você andar na rua que você vai ver, assim, quem assume, assim, a sua parte, porque eu, Paola, estou dentro de uma sociedade. Se eu fizer a minha parte, eu sei que eu vou estar contribuindo para aquele meio social. Às vezes tem gente que contribui com dinheiro, né? Mas às vezes tem a comunidade aqui do meu bairro está fazendo sopa para quem não tem. Às vezes eu posso lá ajudar, enfim. Mas aqui já entra no nosso social, né? Vou voltar aqui para a alta responsabilidade do livro. Gente, eu falo muito, se eu me perder, vocês me chamam para a realidade, hein? Eu vou falando, vou falando, vou falando. Ó, daí aqui no capítulo 2 já, que é identificando seu estado atual. Que isso aqui é muito importante, porque assim, ó, é aquela história da Alice, né? Mas qual que é o caminho eu devo seguir? Mas para onde você quer ir? Tanto faz, então qualquer caminho serve. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, nem de onde a gente está partindo, a gente está perdido, a gente está no Zeca Pagodinho lá, deixa a vida me levar, tá na parte da sobrevivência. Então, isso aqui eu estou na página 31, 30, 31. Eu tenho que saber de onde eu estou e para onde eu estou indo. Por quê? Porque aí eu sei a rota que eu vou seguir, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer para chegar lá. Porque se eu não tenho nem noção de onde eu estou e para onde eu quero ir, eu só vou estar no modo sobrevivência. Aí nem adianta eu trazer a autorresponsabilidade também, porque daí eu não sei o que eu quero. E daí você fica nessa de tanto faz, tanto fez, tá, tô nem aí para calçada, é tudo culpa do governo, o sistema tá corrompendo. Gente, se cada um fizer a sua parte, aí tem gente que quebra o sistema, né? É verdade. São as pessoas que vieram para mudar tudo, né? E quando a gente assume essa parte de autoconsciência, de autorresponsabilidade, já começa a mudar. Porque eu mudando, eu impacto quem está ao meu redor. Você mudando, você impacta quem está ao seu redor. Depois eu separei, se der tempo, eu vou contar uma história aqui. Eu trouxe uma metáfora bem legal, que é da chinesinha Lin. Eu acho essa metáfora linda. Então aqui ele fala muito de como que está a sua vida, né? Como estão seus sonhos, seus objetivos, se você tem sido próspero ou você tem sido limitado, realizado ou frustrado. E como será o seu futuro se continuar a viver como tem vivido? Essa aqui foi a frase que me pegou, gente. Lá atrás, em 2019, quando eu estava lá no fundo do poço, eu, eu vi também um comercial que mostrava um senhor lá no final da vida e esse mesmo senhor e os hábitos que os dois tiveram. Daí um estava numa cama de hospital e o outro estava fazendo exercício e levantando o netinho. E eu estava numa fase que eu tinha desenvolvido uma doença autoimune, eu não fazia exercício, eu estava assim, tipo, estagnada na vida, estagnada na profissão, sem perspectiva nenhuma de futuro, eu não sabia onde eu estava, não sabia onde eu queria ir. Por isso que eu falo que é muito importante você saber onde você está e saber onde você quer ir. Inclusive, eu tenho uma ferramenta que dentro do Equilibrando-se a gente trabalha muito, meta planejamento. Eu tenho uma ferramenta de planejamento de sonho em 4 áreas, que eu vou mandar essa tabela para vocês, que é bem importante, assim, para que você tenha os seus sonhos em congruência, sabe? O que você quer daqui a 10 anos, o que você quer daqui a 5 anos, o que você quer ano que vem, para que as suas metas elas sejam coerentes com aquilo que você quer para sua vida. Então, eu não tinha nada disso. E eu imaginar como é que ia ser o meu futuro se eu continuasse vivendo daquele jeito,
tendo aqueles comportamentos, aqueles hábitos, isso virou uma chave em mim. Então, eu comecei a mudar. A gente está falando que é de 5 anos aí, né? Então, eu ainda estou em processo de mudança, ainda estou em processo de transformação. Mas se não fosse aquilo, eu não teria dado o start, eu não teria começado. Eu teria lá, estaria lá onde eu estava em 2019 ainda, né? E aqui ele traz uma coisa que eu acho muito importante, que o caminho a ser seguido, ele precisa ser tão prazeroso quanto a chegada, ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. Então tem gente que vive atrasando a felicidade, dizendo: quando eu conquistar alguma coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E fica colocando lá para o futuro a felicidade. Então, traga para o agora, porque você pode ter objetivos, mas você tem que aproveitar o caminho até lá. Porque, de duas uma, ou você vai abandonar seu objetivo, ou você vai viver muito tempo sem olhar para os lados e infeliz com a vida que você tem levado. E daí, quando você conquistar aquilo, aquilo vai parecer tão efêmero, tão rápido, que você não vai conseguir saborear aquela conquista por muito tempo. Às vezes, no meio do caminho, você acaba deixando a família, deixando os amigos de lado, pensando só numa conquista profissional, por exemplo, e você não olha para os lados. Então, aproveitar o caminho, ter a sua felicidade, ter as áreas da vida em harmonia também é muito importante. A Gina colocou aquela pergunta: qual a tua parte no caos que reclama? Justamente isso. Se você for autorresponsável, a sua parte você vai estar fazendo. Reclamar é muito interessante. Ele vai falar de reclamar. Eu separei até uma coisa que virou uma chave em mim também para falar aqui, tá? E aqui, ó, o destino pode até ser o mesmo, mas aqui ele fala sobre você saber para onde vai e por que que é importante você saber de onde você está saindo, porque o destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde eu estou, eu posso pegar caminhos errados, transpor lugares inapropriados e etc. Então, conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Daí aqui vem os exercícios, né, que quem ainda não fez, sugiro que faça, para que você saiba como você está. Ele traz aqui 6. Falei para vocês que muda, né? Mas esse sempre tem, ó. Que é familiar, profissional, saúde, social, financeiro e emocional. Eu colocaria aqui o intelectual também. E tem muita gente que acaba abandonando o intelectual, o espiritual também, que é a conexão de você com a sua fé, naquilo que você acredita, né? Independente do que seja, mas essa conexão é muito importante, né? E aqui, daí na página 34, tem aqui, ele coloca que o engano da maioria das pessoas é achar que são o que são e como uma estátua de mármore continuarão a ser da mesma maneira para sempre, que é aquilo que eu falei lá no começo. Falei que às vezes eu vou e volto, né? Mas que é a síndrome da Gabriela, que é a mentalidade fixa, né? Que você, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Não, você pode mudar. Aquilo que eu falei agora há pouco, da neuroplasticidade. Sim, você pode fazer novos caminhos, você pode aprender, você pode construir novos hábitos, construir novos laços, né? E a gente pode ser quase tudo o que quisermos. Esse é um pressuposto da programação neurolinguística em si. Se alguém fez, você é capaz de fazer. Aqui é bem legal, ó, na 39 ele coloca: para você que precisa de ajuda, a minha proposta é que você seja uma pessoa diferente, faça coisas que antes não fazia e as faça de maneira prazerosa e só assim tenha o que sempre quis ter. Que é a ordem ser para ter para fazer, ser, fazer para ter. Porque muita gente acha que a felicidade está no ter para ser, para fazer. Então, quando eu tiver uma promoção, eu vou fazer melhor e eu vou ser feliz. Não. Você é feliz e você faz as coisas e aí você tem a promoção no seu carro. Então, muito da nossa sociedade hoje, da ansiedade, da tristeza, da infelicidade, vem dessa inversão da ordem. A ordem que nós deveríamos seguir é eu sou, eu faço, eu tenho. E não eu tenho, daí eu faço, daí eu sou. Essa inversão de ordem é muito, muito presente na nossa sociedade hoje. Até alguns filósofos, eles trazem uma outra ordem, que é fazer para ser para ter, que daí só inverte o ser e o fazer. Mas de qualquer jeito, quando você você faz, você entra em ação, né? Então, a vida ela tá no movimento. Eu sou, eu faço, eu tenho, né?
Eu faço, eu sou, aí eu tenho. De qualquer jeito, o ter que vem hoje na nossa sociedade de consumo, ele é para ser o último. Por isso que muita gente está infeliz, muita gente está ansiosa. Você vê muita gente passando por cima dos outros, porque o ter é mais importante. A gente está numa sociedade também de mídia social hoje. Você vê muitas pessoas falando muito, mostrando muito o ter, a importância no ter, né? Então, essa juventude que vem aí, principalmente, está muito focada no, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque influencer X tem, não sei o quê. Então, a gente tem que fazer, às vezes, uma pausa e analisar melhor. Será que eu estou focando muito no ter ou será que eu estou colocando meu foco no ser? Eu sou ou eu quero ter para ser feliz? Então fica aí um questionamento que eu acho bem legal. Essa parte está na 39. Daí aqui ele fala também da inteligência emocional. A inteligência emocional que o Goleman traz, ela se divide em 5 habilidades, tá? Que é autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. O Paulo Vieira aqui no livro, ele foca em dois, né? Que é as competências pessoais, que no caso ele traz a empatia, e as competências sociais, que daí são as habilidades que a gente tem de se relacionar com os outros, né? E o autoconhecimento emocional é eu reconhecer as minhas emoções. O controle emocional é justamente eu ter elas sob controle. Eu estou com raiva, eu vou transformar minha raiva numa agressão, ou eu vou respirar e usar essa raiva para algo produtivo. A automotivação é justamente o poder de eu me automotivar a fazer as coisas, né? Então, se eu consigo, por exemplo, canalizar a minha raiva, ter controle das minhas emoções, identificar quando eu estou triste para me recolher, para esperar eu ter um momento mais adequado, eu consigo me automotivar. E a empatia é a capacidade de eu entender os sentimentos. O Paulo Vieira vai falar muito disso também. De eu entender, de eu me colocar no lugar do outro, os sentimentos dos outros, né? Se eu consigo reconhecer as minhas emoções, fica mais fácil eu reconhecer as emoções dos outros. Então, tudo começa por mim. Tudo começa comigo. Eu reconhecer as minhas emoções, eu entender o que eu estou sentindo, para daí eu entender a emoção do outro, né? E os relacionamentos interpessoais são muito influenciáveis a partir disso, né? Se eu consigo entender o sentimento do outro, eu vou ter muito mais empatia, vou conseguir me relacionar muito melhor, vou conseguir dar ordens, passar metas melhores, objetivos melhores, ordens melhores, né? Então, as competências da inteligência emocional são essas, né? E daí aqui, essa frase aqui, a gente vai ter 2 livros do Napoleão Hill, se eu não me engano, durante o clube do livro, que eu gosto muito de livros que foram testados pelo tempo também, né? Napoleão Hill é um autor antigo, né? E que é muito lido até hoje. E aqui ele traz uma das citações do Napoleão Hill, na página 52, que é: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Que é muito o que a Carol traz no livro do Mindset, que é o Mindset de crescimento. Eu paro de culpar o outro e eu olho para mim. Até a gente falou de coach, né? O o cara que criou o Tim Gallwey, que era um treinador de tênis, ele criou a metodologia do coach, ele justamente trazia isso para os tenistas, né? O que você fez? É assim, a pessoa já ia começar a culpar o outro, daí ele perguntava, não, mas como foi o seu saque? Ele fazia a pessoa olhar para a própria pessoa, para o que ela poderia melhorar dentro do treino. Por isso que ele foi um treinador de alto sucesso, de alta performance dentro do tênis, porque ele trazia essa mentalidade para os seus treinandos, né? Seus coaches, que a gente chama, seus tenistas, né? Por isso que eles eram campeões. E aqui ele vai trazer depois, isso aqui acho já no próximo capítulo, no capítulo 3, que é o caminho do progresso humano, que são os níveis de consciência, que ele fala da consciência plena, que é a perfeita consciência, que é a percepção e compreensão de si, do mundo, das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa, que é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si, do mundo à sua volta,
que eu diria que é onde 99% das pessoas estão. Às vezes também a gente pode ter uma consciência plena em alguma área da nossa vida e uma consciência relativa em outras áreas. Por isso que a autoconsciência, a gente trazer a autoconsciência do nosso comportamento é extremamente importante. E já existe também o terceiro nível de consciência, que é a consciência disfuncional, que é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. Essa aqui já é uma consciência mais vista em pessoas realmente que estão passando por problemas mentais, que estão fora de si momentaneamente, que estão passando por traumas agudos e intensos na hora. Então, aqui ele tem até a figura, né, das consciências, que aqui, quando você está na plena, você tem visão dos dois lados, na relativa você tem visão parcial, e aqui você já não tem visão de nada, que é quando você está disfuncional, no caso, né? E aí, a verdade é que pouquíssima gente, quase ninguém tem a consciência plena, você não consegue ver o futuro. Você tem a consciência relativa, que é a consciência que você tem com aquilo que está acontecendo. Você pode sempre tentar ter a consciência plena. Então, você vai sempre ver, tentar ver o lado positivo das coisas, tentar ver o lado do outro. Aqui, num mundo cheio de crianças mimadas, a autorresponsabilidade é um superpoder. Justamente, hoje em dia, você trazer isso, você trabalhar a autorresponsabilidade nas crianças é muito importante. Por isso que esse movimento que a gente está fazendo aqui eu acho muito legal. Que a gente está aqui tirando uma noite, se encontrando, trazendo conhecimento, a gente vai compartilhar com outras pessoas. E assim vai indo, é uma corrente do bem, a gente chama o exército da consciência, né? Cada um vai impactando outra pessoa, que vai impactando outra pessoa. E assim, a gente não causa estardalhaço, né? Mas a gente vai aos poucos trazendo consciência para o mundo, né? E essa parte das consciências aqui, ele traz aqui, né, os estímulos e as consciências servem como filtros para a sua reação, né? Eu achei muito, para mim, foi uma parte que bateu bastante, porque ele traz muito o exemplo do carro. E eu sou uma pessoa muito calma, mas geralmente quando eu estou no trânsito, as pessoas conseguem me tirar do sério. E eu não xingo ninguém para a pessoa ouvir, assim, mas de vez em quando eu dou uma xingada, assim, na pessoa, sabe? E isso ele traz muito ali. E foi uma coisa que eu vou ser bem sincera, que pegou muito em mim. Gente, eu não sou, né? Eu sou uma pessoa comum. Eu dou umas xingadas, assim, às vezes alguém me fala assim, gente, buzina. Aí eu falei, buzinada já é demais, porque eu não sei se a pessoa tá num dia estressado, não tá? Você pode ser um senhor, pode ser um idoso. Aí eu já, mas é uma coisa que eu xingo ali para mim, e realmente, como ele falou, aquilo ali já me traz um sentimento negativo na hora. Então, por aqueles momentos, eu fico num estado negativo. E a gente tem o poder de mudar o nosso estado, né? A gente sempre fala assim, ele fala sobre isso, né? Que você tem o poder, você tem a responsabilidade, você pode escolher estar no positivo, pensamentos positivos. Tem uma coisa que a gente fala assim, que o sorriso, ele altera a química corporal, né? A posição também. Então, às vezes, eu tô triste, eu tô assim. Porque quando eu tô triste, eu fico assim. Né? A gente se retrai. Então, se você alterar a sua posição, você já vai estar alterando um pouco o seu estado. E o sorriso é a mesma coisa. Se você sorrir, se você manter o sorriso de 8 a 15 segundos, você já vai produzir uma química diferente no seu cérebro. Aí tem um ditado que a gente fala assim, que quem não sorri mostra os dentes, né? E daí tem um exercício que às vezes você tá no carro, aí você bota a caneta assim, ó. Aí eu assim, o cérebro ele não diferencia se você tá sorrindo mesmo ou se você tá. Então, se você ficar de 8 a 15 segundos assim, você já vai mudar o seu estado, a sua consciência corporal, a sua química cerebral. Então, você pode mudar a sua consciência, você pode mudar o seu estado tendo consciência disso. E é uma coisa que, ó, já depois de ler o livro, eu já comecei a me policiar mais no trânsito, tá? Então, agora eu já respiro fundo, não falo nada, vai mudando, a gente vai tomando consciência dos nossos comportamentos, né? Quem já dirigiu, quem já andou de carro comigo sabe que algumas pessoas me estressam muito no trânsito, mas já tá mudando. E assim a gente vai indo, né? Tomando consciência e mudando o nosso comportamento, né? Ó, aqui na 75 daí tá os filtros, né, de consciência, quem tá com o livro aí. O nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou
violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. E é justamente quando eu tenho um estímulo traumático, se alguém me faz alguma coisa, se alguém me fala alguma coisa, por exemplo, se eu estou na disfuncional, eu não tenho filtro nenhum e aí eu vou ter uma reação. Essa reação, se a minha crença for, por exemplo, violenta, eu vou agredir alguém, porque eu estou sem filtro nenhum. Se eu tenho uma consciência relativa, eu já vou ter ali um filtro intelectual, um filtro emocional, talvez um filtro de amor e empatia. Então, a minha reação já vai ser diferente. Se eu tenho consciência plena da situação, eu vou ter os três filtros: o filtro intelectual, de que é errado bater em alguém, o filtro emocional, de que a pessoa não, a pessoa, né, vai ficar triste se eu bater nela, vai ficar machucada, né? E o filtro de amor, que se eu trato as pessoas com amor, eu vou receber o amor, então eu vou ter empatia, não vou, né, agredir alguém. Me referem mais adultos que se comportam como crianças mimadas que não assumem suas responsabilidades e culpam os outros. Gente, a gente tem cada vez mais adultos que não assumem responsabilidades, tá? Que tem problema em se posicionar. Tem um ditado que eu gosto muito que é, Isso, Paola, desculpa te pode, atrapalhar, te capaz, pode falar, interromper. pode Mas falar. não, mas isso que eu me referi, né, que no meu ambiente de trabalho a gente vive muito essa questão assim, sabe, desses adultos mimados, né, que não conseguem, né, ser proativos e ficam naquela situação de reclamação, o que que o outro vai fazer para mim, né, e às vezes não conseguem ver coisas básicas, né, de responsabilidade e de participação, né, aquilo que tu estava conversando no início, né, se cada um fizer a sua parte, não fizer nada mais, como já colabora, né, para o todo. E isso eu noto que falta muito hoje, assim, e me chama atenção, assim, porque está muito gritante essa coisa do que o outro vai fazer, de eu não conseguir ter essa visão, sabe, um pouquinho mais ampla, né, que se eu fizer tal ação, vai melhorar o meu ambiente todo, sabe? É bem isso, assim, eu tô esperando alguém fazer alguma coisa e tô na fase de reclamação. Isso tem muito, tá? Muito, assim. Tem um ditado que fala que tempos difíceis geram homens fortes, que geram pessoas fracas, que geram tempos difíceis, né? Gera um tempo forte, que gera pessoa fraca. É um ciclo, né? Então, Exatamente. os pais passaram por tempos difíceis e criaram crianças. Ah, eu vou dar tudo que ele precisa, eu vou dar. Então, eu fui criado. A gente, em psicologia positiva, a gente diz que tem três padrões de comportamento, né? O subfuncionamento, quando eu funciono abaixo das minhas capacidades, o superfuncionamento, quando eu funciono acima das minhas capacidades, e o funcionamento otimizado, que é quando eu funciono de maneira equilibrada. Eu sei dizer não, eu sei me posicionar, eu sei ajudar o outro quando o outro precisa, mas sem me sobrecarregar. Isso em todas as áreas da vida. Tem área que possa ser super, tem área que possa ser sub. E geralmente essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, que não têm autorresponsabilidade, elas elas estão subfuncionando, elas funcionam abaixo da capacidade, e 90% das vezes elas foram criadas por alguém super funcionando. Geralmente uma mãe ou um pai que assumiu todas as responsabilidades, que assumiu toda a culpa, toda a bucha. Então, essa pessoa cresceu com alguém dizendo o que ela tem que fazer, precisando da opinião de alguém, precisando que alguém diga a ela o que ela deve fazer. E poucas vezes ela teve que assumir as consequências dos seus atos, sabe? E ela não vê. E muitas vezes ela não faz por mal, é o padrão de comportamento que ela aprendeu, é o padrão de comportamento que acompanha ela a vida inteira. Então, ela está perdendo muito, porque ela não se posiciona, ela não aprende, ela não avança, ela não evolui. Ela está sempre precisando que alguém diga para ela o que fazer. Ela sempre precisa da opinião. E isso é muito comum. E a pessoa não vê, tá? Isso eu vou falar para você. Ela não vê. Ela não vê as perdas que ela está tendo e ela não vê que ela está fazendo isso. Por quê? Porque ela acostumou a ser assim. Sempre teve alguém que assumiu a bucha por ela. Trazendo a autoconsciência, ela consegue, tá? Talvez agora, assim, até o exercício que ele propõe no livro, a gente imprimir, né? E colocar em vários lugares.
às vezes a repetição da leitura vai trazer isso para ela, tá? Ou pode despertar a chama nela. Então, aqui a gente vai aprender sobre o feedback, sobre a CNV, mas são pequenos gestos que a gente pode ir introduzindo e que pode trazer algum tipo de consciência para essa pessoa. Tem algumas pessoas que só são folgadas, tá? Que vêm e que só são folgadas no ambiente de trabalho. Mas aqui a gente está falando das pessoas que realmente não vêm, né? O comportamento subfuncionando, que é esse comportamento de criança mimada, assim. Que alguém vai assumir a responsabilidade, que alguém vai dizer o que fazer, que alguém vai dizer que tá bom ou não, que é o da escola também, né? Eu não passo cola, eu recebo cola, eu não estudo. Ah, se eu não for bem, tá tudo bem, meu pai vai na escola para mim. Enfim, e daí vai, né? São várias coisas que culminam nesse comportamento, às vezes. E para mudar isso, porque a pessoa tá tendo muita perda na vida dela, muito assim, ó, de ter esse tipo de comportamento, ela só não tá vendo ainda. Mas um dia a ficha cai, né? Um dia a conta chega. Daí ela vai ver, pô, por que eu não vi isso antes? Só que assim, nossa, é bem na página que eu tô, é isso que eu ia falar. Aqui na 69 ele fala assim, ó, libertei 1.000 escravos, poderia ter libertado outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos. E é bem isso, porque assim, a pessoa não vê o comportamento dela. E muitas vezes, se ela já tá no reativo, não adianta você querer falar para ela. Porque a pessoa tem que estar preparada para ouvir, para querer mudar. Ninguém muda se não quiser. Essa é a verdade da vida. Então, ela vai ter que perceber isso, vai ter que perceber o que ela está perdendo para ela querer mudar. E até eu anotei aqui uma frase do lado, que é assim, ó, quando a gente está pronto, o mestre aparece na nossa vida. Então, quando a gente está pronto para mudança, isso vai aparecer na vida dela, ou na nossa vida, né? Muitas vezes, eu falo por mim, né? Eu era uma pessoa muito cética antes. Eu era uma pessoa que acreditava em pouca coisa. Então, quando eu caí no fundo do poço, que eu virei a chave, que eu estava preparada para mudar, aí sim as coisas foram aparecendo, as pessoas certas foram aparecendo, né? Pareceu mágica, assim, mas não foi. Foi porque eu estava preparada para mudar, que eu estava aberta a aceitar o conhecimento que ia ser me passado, sabe? Então, isso acontece com essas pessoas também. E o que que é a escravidão nesse caso aqui, né? A escravidão é justamente eu não saber que eu tenho escolha, eu não saber que eu tenho outro motivo. Então, se a pessoa acha que ela nasceu assim, que ela vai ser sempre assim, que as coisas vão ser sempre assim, você pode tentar provar para ela, você pode tentar mostrar para ela. Muitas vezes você vai mostrar e ela não vai aceitar. Mas, se a gente colocar as pequenas pistas no caminho, talvez lá no futuro seja mais fácil para ela chegar nessa conclusão. É aquela história do elefante, né? Que pequenininho amarraram a corrente lá no pé dele, ele não conseguia sair, e conforme ele foi se desenvolvendo, ele já não tentava mais se soltar. Porque ele acreditava efetivamente de que não tinha esse poder, essa possibilidade. É assim, é justamente isso. Porque ele criou aquela crença quando ele era pequeno. E ele acredita que ele não vai conseguir sair. Mas a gente também não pode deixar isso desanimar a gente de mudar os outros, né? A gente tem que ir plantando as nossas sementinhas nos outros, não querer mudar ninguém à força, né? Mas ir mostrando que a gente tem sim escolha. Às vezes fala, ó, esse livro aqui, que eu li lá, tal, falou isso aqui, olha que legal, tal. E assim a gente vai plantando as sementinhas naqueles que estão perto da gente, que a gente pode tocar, né? E esse negócio dos escravos vai muito do protagonismo que eu falei antes, né? Se a gente não sabe que a gente tem escolha, a gente não é protagonista, a gente deixa a escolha da nossa vida nas mãos dos outros. Deixa eu me colocar aqui, pronto. Tá, deixa eu ver o que mais eu marquei. Gente, eu marquei tanta coisa. Já passou 1 hora, né? Eu vou dar uma apurada aqui. Ai, ai. Aqui. Aqui. Tá, na 71 ali. Que existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor, que é quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha,
que é justamente o que acontece com essas pessoas ali também que não assumem as responsabilidades. Vai chegar lá no futuro que, ou não, né? Ou ela vai passar pela vida assim, mas talvez lá no futuro ela vai chegar e vai perceber, poxa, quantas oportunidades eu perdi, quanto eu poderia ter feito a mais, quanto eu poderia ter entregue a mais, e eu não entreguei. E aí ela vai ver que ela tem a opção, a escolha de mudar. Aí ela vai assumir a autorresponsabilidade, né? Mas só quando existe quando cai a ficha. Isso aconteceu comigo no encontro passado, até falei da minha vida financeira, né? Quando eu vi, eu tava lá com uma dívida imensa, assim, ó. Mas por quê? Porque eu não tinha consciência. Era um padrão que eu tinha aprendido, eu não tinha educação financeira. Aí, quando eu tomei consciência, quando caiu a ficha pela dor, e aí foi pela extrema dor de dever muito, né? Aí eu tomei consciência que eu era responsável, que só eu podia mudar aquilo. Comecei a adquirir conhecimento, ir atrás e tomar as rédeas da minha vida, né? E aprender e mudar aquela situação que eu vivia. E ele fala que existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola, pelos livros, né? E a outra é pela educação emocional, que começa em casa, por meio do amor de pai e mãe. E existem também, como eu participo, né, de treinamento de inteligência emocional, que daí vão lá nas suas crenças, mas aí em forma de alto impacto emocional e alteram. Que é uma crença instalada, as crenças elas são de três níveis, né? A crença ela pode ser de capacidade, de merecimento ou de identidade, né? Se eu não sou capaz, eu não faço. Se eu não mereço, eu não tenho. E se eu tenho crença de identidade, eu não sou. Então, é sempre que eu falo assim, eu, eu sou desorganizada. É uma crença de identidade. Quando eu falo eu sou alguma coisa, não, eu estou alguma coisa. Eu estou desorganizada no momento. Se eu fico repetindo que eu sou, é você, porque você está criando aquela crença no seu subconsciente, né? A crença de merecimento é sempre na capacidade de ter. Eu mereço, eu não mereço, né? Eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou conquistar aquilo, porque eu não acredito que eu mereço. E a crença, identidade, merecimento ou capacidade, eu não faço. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo correr, eu não consigo fazer esse exercício, eu não consigo acordar cedo. Sempre que você fala eu não consigo, eu não sou, eu não consigo fazer, é uma crença de capacidade, de eu não consigo. Se você fala eu não consigo, você não vai conseguir. Uma frase do Ford que diz, né? Se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Porque você está criando essa realidade para você. Então, sempre muda, sempre que você for falar qualquer desses três níveis, liga o seu eu observador, tá? Isso é aqui a gente está começando a trazer consciência para as nossas falas, para os nossos comportamentos. E sempre que você fala, eu não consigo, você está reafirmando isso para o seu cérebro. Uma parte do curso que eu falo assim, que o nosso ouvido é o mais próximo da nossa boca. Então, sempre que você fala alguma coisa, você é o primeiro a ouvir. Então, sempre que você fala, eu não consigo, é o seu ouvido está levando para o seu subconsciente. Então, você está criando isso dentro dessa sua realidade, né? Podemos acrescentar sempre o ainda. Eu não consigo ainda, justamente. Eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Eu não sei ainda, mas eu vou atrás da informação. Você vai colocando. Mentalidade de crescimento, Carol, esse aí, esse livro tá esse livro é muito importante. Esse livro está na nossa lista desse ano ainda, que é o livro Mentalidade, Mindset, né? Mindset ficou meio batido no Brasil já, né? Mas é um livro importantíssimo, que fala da mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa, né? Daí aqui ele fala do que impede a gente de ter a consciência plena, na página 74, que é, que é empatia, é a falta de empatia e o caráter antissocial. Então, são as habilidades sociais que faltam, habilidade de me colocar diante do social, das pessoas, da equipe, né? E a falta de empatia. Quanto mais empatia eu crio, melhor é a minha inteligência emocional. Quanto mais eu reconheço os meus sentimentos, mais eu consigo reconhecer do outro e mais empatia eu crio. Então, é um processo, né? Ó, aqui eu marquei por causa das chefias, né? Que é muito ligado à liderança também. A partir do momento que eu consigo identificar os meus sentimentos e os sentimentos dos outros, eu me torno um líder melhor. Tanto o líder da minha casa, né? Da minha vida, da empresa que eu estou, daquele meio ambiente que eu estou inserido.
Então, quanto mais eu tenho empatia, melhor líder eu me torno. E aqui já entra daí na etapa 2 da consciência, que seria adquirir a autorresponsabilidade, né? Ó, já tendo a consciência, 81 aqui, tá, né? Já tendo a consciência e a clareza de si, do mundo ao nosso redor, estamos prontos para a segunda etapa, que é a autorresponsabilidade. A certeza absoluta, aqui que você falou do absoluta, né? A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. A autorresponsabilidade também pode ser compreendida como livre-arbítrio, ou a certeza de que é você quem está com o leme do barco da sua vida nas mãos. Então, aqui que entra o absoluto que você falou, né? É porque é justamente isso, eu não tenho controle daquilo que me acontece, eu não tenho controle da forma como os outros agem, eu não tenho controle sobre a família na qual eu nasci, sobre o local em que eu estou inserido, sobre como vão reagir, sobre as adversidades que vão acontecer, mas eu sempre vou ter controle sobre a forma com que eu reajo aqui. É sempre uma escolha. Então é aqui que a autorresponsabilidade entra. É sempre, às vezes é difícil para a gente admitir que foi uma escolha nossa reagir daquela forma, que foi uma escolha nossa falar aquilo, que às vezes é no calor do momento, é algo que aconteceu, mas aí que entra a gente treinar a nossa inteligência emocional. Existe treino, tá, gente? Depois eu vou passar no grupo, eu tenho aqui uma lista de exercícios de neurobiótica. Neurobótica. Ah, eu não sei como é que fala, gente, mas é para treinar os nossos neurônios, para treinar o cérebro. Por quê? Porque quanto mais a gente treina o córtex pré-frontal, mais a gente consegue treinar a segunda resposta, não a resposta imediata da crença. Mais você consegue segurar a resposta e dar a resposta consciente, que é quando você respira. Porque senão você está reagindo, você não está agindo. Aí quando você para um pouco, respira, e quando você tem essa parte mais treinada, você consegue agir, que é quando você pensa antes de falar e não fala antes de pensar. E isso é muito legal. Eu vou passar essa lista de exercícios lá na nossa comunidade depois, tá? Porque eu acho são exercícios simples, tá? Tipo, escovar o dente com a outra mão, fazer um caminho diferente, estacionar num lugar diferente, contar as coisas de trás para frente. Então, são todos exercícios que formam novos padrões, novos caminhos neurais. Então, isso tudo vai treinando o teu cérebro. E, tomar banho com a luz apagada. Não sei se vocês já fizeram quaisquer dessas coisas, mas são coisas que vão treinando o seu cérebro. Lavar a louça em estado de presença. Normalmente, quando a gente está lavando a louça, a gente está em Nárnia. Está pensando na lista de compra, está pensando em qualquer outra coisa, menos estar ali lavando a louça, né? Aí o exercício é você sentir a água, sentir a espuma, sentir, por quê? Porque isso vai te trazer para o momento presente. E quanto mais momento presente você viver, mais você vai estar treinando o teu cérebro também, tá? Então, são todos exercícios simples, fáceis de fazer no dia a dia, né? Mas que acaba que ninguém faz. Todo mundo faz o mesmo caminho para o trabalho, todo mundo estaciona no mesmo lugar, todo mundo escova o dente com a mesma mão, passa a mesma quantidade de vezes de um lado, a mesma quantidade. Você sempre está fazendo tudo no automático, né? Quando você tira qualquer dessas coisas do automático, você começa a treinar seu cérebro. E aí é legal. E aqui na página 82 ele traz perguntas, né? Quem está no comando do barco da sua vida? Eu acrescentaria ainda, é você ou são seus sabotadores, né? Por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo sua vida? Quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da sua vida? E aqui ele trouxe uma reflexão que eu acho fantástica, que é impossível alguém não fazer nada. Não é correto dizer que uma pessoa passou o dia inteiro em casa, em frente da televisão, deitada no sofá, tomando cerveja, sem fazer nada. A verdade é que ela fez algo, porém o que fez foi desnecessário e improdutivo. Às vezes a gente fala assim, não fiz nada hoje. Não, eu fiz. E quando você traz consciência para sua ação, esse não fazer nada, eu ficar na frente da TV, eu fiz, eu descansei, eu escolhi descansar. Por quê? Porque daí foi uma escolha consciente. Eu escolhi passear no parque com os meus filhos, eu escolhi tomar um café da tarde gostoso com a minha mãe. Aí não é, eu não fiz nada, é uma escolha consciente, entendeu? Eu escolhi tirar esse tempo para dedicar ao meu social, eu escolhi tirar esse tempo para dedicar à minha família.
Eu tenho um conhecido meu que ele disse que ele participou de um treinamento e ele entendeu que ele estava negligenciando a saúde intelectual dele. Ele tirou uma tarde para ler um livro e ele se sentiu extremamente culpado, porque na cabeça dele ele não estava fazendo nada. Olha que louco, gente. Ele tava fazendo, escolheu estudar, ele escolheu se desenvolver, mas ele se sentiu culpado porque a vida dele era de trabalho de 14 horas por dia. Então ele estava só focado no trabalho. Aí de repente você tirar um momento para cuidar de outra área da vida e ler, ele passou a tarde lendo. Ele falou que ele se sentiu extremamente culpado. Mas, ó, aí vem da autoconsciência, de você identificar as áreas da sua vida, de você dar atenção, né? E aqui, ó, na página 85. O pensamento não é algo subjetivo, mas uma dualidade por imagens mentais, um diálogo interno mental, e por isso é um poderoso ingrediente de geração de consciência, reprogramação de crenças e mudanças de comportamentos. Aqui eu quero trazer para vocês uma coisa que é muito importante que a gente entenda quando a gente fala de reprogramação, de mudança de crença, que é o pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Eu não consigo mudar aquilo que eu sinto, eu consigo perceber aquilo que eu sinto. Então, muitas vezes você está tendo um resultado que você não gosta. Para você mudar esse resultado, você vai de trás para frente. Você avalia qual que é o comportamento que está te levando àquele resultado. Aí você vai falar, eu faço isso. Aí, qual que é o sentimento associado àquele comportamento? Por que que você está fazendo aquele comportamento? Aí eu chego em casa cansada, eu tomo uma cerveja e isso está me fazendo engordar, por exemplo, né? Qual que é o pensamento por trás desse sentimento? Meu sentimento é de querer fugir dali, de cansaço, de sobrecarga. Qual que é o pensamento? Ah, eu mereço. Aí você consegue mudar, porque sempre eu não consigo mudar o sentimento, eu consigo mudar o pensamento. Então, se eu mudar o pensamento por trás, eu vou conseguir mudar o sentimento, eu vou mudar o comportamento, eu vou mudar o resultado. Então, o mecanismo é esse. Eu consigo alterar o pensamento e o comportamento. Então, muitas vezes o sentimento a gente consegue mudar o nosso estado. Então, se eu sentir aquilo, eu consigo mudar o estado e sentir outra coisa. É daquele sentimento associado, talvez eu não consiga mudar, eu consigo perceber qual que é o pensamento por trás daquele sentimento. Mas para isso eu preciso estar ligada, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Então, pensa aí no comportamento que você está tendo, no resultado que você está tendo, que você não gosta, que você quer mudar, e assim você vai de trás para frente, entendendo o mecanismo, e aí você consegue alterar. Você consegue alterar seu resultado mudando seu comportamento, mudando o seu pensamento e o seu sentimento. Então, é assim que esse mecanismo funciona. É mais ou menos isso que ele traz aqui no livro também. Eu aumentei aqui um pouco do que ele trouxe para trazer isso para vocês, tá? Mas é basicamente isso que tá ali na 85. E daí, aqui que é o que eu falei para vocês do caminho, né? Na página 87, há uma pequena pergunta ali. Você possui uma visão positiva de futuro para cada área da sua vida? E por que é positivo, gente? Ele traz um pouco de programação neurolinguística. Não sei se vocês conhecem a programação neurolinguística PNL. É a excelência da comunicação. E dentro da PNL, o não, ele não forma imagem. Então, sempre que eu vou falar algo para alguém, eu não vou falar assim, ó, não faça isso. Eu vou comunicar aquilo que eu quero exatamente, no positivo. Então, se eu falar assim, ó, eu não quero dívidas, não vai formar imagem. O que eu estou transmitindo para o meu subconsciente é eu quero dívidas. E o subconsciente, gente, ele vai te trazer o que você mandar para ele, tá? Ele não julga. Quem julga é o consciente, no caso, né? Então, se você fala assim, não quero dívidas, você vai estar trabalhando com o quero dívidas. A gente vai falar muito disso no clamar, no reclamar, né? Então, sempre traga imagens positivas. Eu vou passar o exercício ali para a gente programar o que a gente quer daqui a 10, 5, um ano no futuro. Sempre traga imagens positivas. Ah, é assim, por exemplo, tá, mas Paola, mas eu não quero dívida. Eu não quero mais ter dívida. Então, pense quanto de dinheiro você precisa para sair das suas dívidas. E foque nesse valor. Eu vou ter tantos mil lá que é para quitar as minhas dívidas. Ah, então foque sempre no positivo, na imagem positiva daquilo que você quer. E aqui uma imagem positiva de futuro para cada área da sua vida, né? E que é as metas de longo prazo, que eu vou passar o exercício para vocês. E vamos ver, ó,
Estamos já passando da metade do livro. Aqui ele traz uma definição de sucesso na página 90, tá? E essa definição aqui eu acho muito legal, que ela liga muito com o livro que a gente vai ler no mês que vem, que são as 7 Leis Espirituais de Sucesso, que fala muito do sucesso, o sucesso não só o financeiro, o sucesso como um todo. Eu achei muito linda essa citação, por isso que eu marquei ela aqui, tá? Que rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim, ou uma redima condição social, saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Gente, eu achei muito bonita essa citação aqui, essa definição de sucesso, né? E vai muito ao encontro do que a gente vai ler no próximo livro. E aqui ele traz as 4 armadilhas do protagonismo, da autorresponsabilidade, né? Que é a arrogância, a prepotência, a vaidade, o atalho e a zona de conforto. A arrogância e a prepotência, elas vão te impedir querer aprender, de aprender com quem já fez. A vaidade é a mesma coisa. Você vai ser sempre melhor, você já vai ter as respostas, né? O atalho, o atalho pega muito hoje em dia, porque a gente quer muito solução rápida para o problema complexo. Muita gente vive nisso, né? Ah, eu quero fórmula mágica, me dá um remedinho, me dá uma pílula. Por isso, e a gente vive numa sociedade, não sei se vocês já perceberam, em que brotam farmácias o tempo todo. A farmácia é justamente um atalho, porque você não quer olhar para onde vem seu problema. Não falo de doenças grandes, complexas, crônicas, né? Mas, eu tô com dor de cabeça. Eu nem paro para pensar se eu bebi água. Eu já vou tomar um Dorflex. Eu vou tomar um remédio, sabe? Eu nem paro para pensar se eu tô dormindo direito, da onde está vindo aquilo, se eu me alimentei direito. Não, eu já vou tomar um remedinho. Ah, dá um remedinho que já passa, eu já posso ser produtivo. Não, então, atalhos. Não existe solução simples para problema complexo. Então, se eu levei 30 anos fazendo uma coisa, eu quero mudar, talvez demore um pouco para eu ter os resultados. Mas não é por isso que eu tenho que não tentar, né? Que eu tenho que parar. E a zona de conforto, a famosa zona de conforto é uma armadilha. A zona de conforto é um lugar que o teu cérebro sempre vai te colocar, porque o cérebro ele está programado para sobrevivência, para gastar pouca energia. E a zona de conforto é um lugar que você gasta menos energia, mesmo que seja ruim para você. As pessoas falam, eu demorei tanto para conquistar a zona de conforto. Mas é isso que elas não entendem, que a zona de conforto nem sempre é um lugar legal, um lugar bonito. Às vezes eu estou numa situação horrorosa, uma situação de estagnação. As pessoas que me rodeiam estão nessa mesma situação, me levando para baixo. Mas ali é a zona de conforto para o cérebro. Por quê? Porque ali é conhecido, ali eu tenho um parâmetro, padrão conhecido. As pessoas vão agir dessa forma, eu vou ter esses resultados. Ali está a minha zona de conforto. E para eu sair dali, eu vou ter que quebrar essa zona de conforto. E aí tem uma resistência, o cérebro vai querer voltar para lá o mais rápido possível, e assim vai indo, você tem que persistir. Então, às vezes, é um negócio que vai demorar, que vai exigir esforço, mas é possível sim, gente. É só persistir e continuar, né? E aqui, daí, depois disso, ele vai já para o capítulo 4 que fala propriamente da autorresponsabilidade, que ele coloca aqui já no começo. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu, por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. E isso é muito difícil para a gente, né? Que a gente, às vezes, tipo eu, quando eu estava lá no meu auge, né, no meu declínio, era muito difícil para mim olhar, pensar que eu fui responsável, que a minha doença autoimune veio dos meus hábitos, que é uma coisa que não tem cura, que eu vou ter que levar para o resto da vida, que eu estar naquele momento de estagnação, sob estresse crônico, profundo, era responsabilidade minha, porque eu tinha muito de culpar as situações, eu culpava a minha chefe, eu culpava a instituição, eu culpava os meus colegas de trabalho, né? Eu culpava todo aquele ambiente pelo meu estresse. Mas não, era eu não sabia delegar, eu não sabia reagir, eu não tinha ideia, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, com os sentimentos dos outros.
Então, é tudo uma questão de autorresponsabilidade. E você descobrir isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Porque isso te dá a chance de pensar, eu posso mudar. Se eu tô aqui, se eu cheguei aqui, eu posso. Foi o que eu pensei naquela época. Se eu me coloquei aqui, quando eu tava lá com os 300 mil de dívida, só eu posso sair daqui. Eu me coloquei aqui, eu vou me tirar daqui, né? Não tem outra pessoa para me tirar daqui, tem que ser eu. Aí você consegue a liberdade de começar a mudar a realidade. Tem gente que vai continuar negando, porque às vezes com você confrontar a verdade, a realidade é mais difícil. Então vai continuar culpando os outros, vai continuar culpando as situações, porque é mais fácil, te bota na zona de conforto, né? Mais fácil eu falar, o governo, como é que fala? A prefeitura não vem aqui limpar a minha calçada, né? Do que eu falar, não, poxa, que acontece muito os cachorros de coisar o lixo, sabe? Ah, é o lixeiro que tem que catar isso aqui. Eu não vou lá e boto tudo em outra sacola, sabe? Isso acontece muito. Eu não assumi a responsabilidade pelo meio ambiente em que eu estou inserido, né? Basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios, então direcioná-los de maneira autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. Aquilo que eu falei, quando eu estou pronto, o mestre aparece. Quando eu estou pronto para aceitar a verdade, ela cai no meu colo. Até lá, até então, eu não vejo. E é aqui que ele fala que as pessoas de sucesso no 101 sabem utilizar sua estrutura mental para colher resultados e, quando os resultados são ruins, aprendem com eles com responsabilidade, optando por uma estrutura mental correta. Pessoas de grandes conquistas após uma derrota não culpam as circunstâncias outras pessoas ou destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Que é justamente a mentalidade de crescimento. Tá lá no livro que a gente ainda vai ler, né? Mas que já é intrinsecamente ligada com a autorresponsabilidade. E às 6, não chegou lá ainda. Peraí. Às 6, leis da autorresponsabilidade. Peraí. Ele coloca. Gente, perdi. Eu tinha marcado, peraí. Acho que é antes disso ainda. Aqui que ele coloca que existe tempo para plantar, para regar o que foi plantado e só depois para colher. Foi aquilo que eu falei do atalho, né? Tem gente que quer plantar e já quer colher. Não, mas você tem que esperar, você tem que regar, você tem que adubar. É muito fácil a gente aprender com a natureza, né? Aquilo que a natureza tem, o tempo da natureza, é a mesma coisa nas nossas vidas, né? Às vezes a gente está mudando uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, e isso às vezes a gente vai colher os frutos daqui a um ano, daqui a 2 anos. Por exemplo, hoje eu vejo, 5 anos depois, eu vejo a minha saúde melhorando. Mas demorou 5 anos aí, né, para eu conseguir ver os resultados. Então, você vai plantando e vai mantendo, vai regando, para daí lá no futuro colher, né? E há de se repetir o processo também, semear, regar e colher. Sempre. É um ciclo. Isso está na 106. Aqui daí ele conta a história do Nelson Mandela, que eu acho muito legal a história do Nelson Mandela também, porque ele ficou 26 anos preso na prisão. E ele era um preso diferenciado. Lá dentro, ele culpava os outros, né, a minoria branca, por estar preso, mas ele entendia que ele tinha controle sobre o que ele sentia lá dentro. Então, lá dentro da prisão, ele estudou, ele se desenvolveu, e quando ele saiu de lá, ele virou presidente, né? Que ele foi o primeiro presidente da República, negro da África do Sul. Né? Então, é uma história muito legal também, a do Nelson Mandela. Aqui é a frase que ele fala, né? Meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu quem controla. Então ele era responsável pelo que ele sentia. Vai muito do que a gente falou antes, né? Do governo, do sistema. O Nelson Mandela foi o cara que passou pelo sistema. Ele literalmente quebrou o sistema de dentro. Ele saiu e ele se tornou um presidente negro. Então ele sabia que ele tinha controle do que ele pensava, de como ele se sentia, ainda que ele estivesse preso. Isso dentro do sistema penitenciário é muito, muito visto, a forma como você reage lá dentro. Ou você sucumbe ou não, né? Lá na 109, ele fala que quem é limitado normalmente pensa muito, reflete sobre tudo e sobre o que pode não dar certo,
E aqui você tem um sabotador que ele te fica trazendo tudo que vai dar errado, e dessa maneira ele se torna peritos em justificar suas falhas, explicar o porquê de as coisas não acontecerem como eles haviam calculado. São pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Por quê? Porque eu foco em tudo que vai dar errado e muitas vezes eu nem entro em ação. Então, tem uma parte que ele fala que é preferível você. Aqui, ó, é melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Então, é melhor que você vá para a ação, que você pare de procrastinar, que você saia do só pensar, só ruminar e entre em ação, porque aí você vai estar aprendendo, você vai errar, você vai conseguir melhorar, senão você vai estar sempre justificando por que que você não foi para ação, por que que você falhou e não vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Aqui, ó. No entanto, de fato, a reflexão é muito importante. No entanto, como já disse, sem a capacidade de executar e realizar seus planos e ideias, só resta a frustração. Isso está lá na 103. Gente, cadê as leis? As 6 leis da autorresponsabilidade. Eu acho que eu pulei o bagulhinho, tá? Porque eu acho que tá antes. Se alguém achar aí, me avisa. Eu acho que meu bagulhinho caiu. Meu marca-página. Bom, enfim, eu vou continuar aqui, porque daí depois ele fala das 6 leis. Usando as metáforas, ó, os autos responsáveis agem de maneira ativa, eles vivem em primeira pessoa, são eternos aprendizes. Aí no capítulo 5, usando metáforas para mudar a si mesmo. Aí as pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante e responsável pela mediocridade de suas vidas e dizem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, é a mesma coisa de ficar só pensando sobre, de não entrar em ação, né? Então, sempre que você culpa os outros, culpa as circunstâncias, você não está sendo autorresponsável. Não sei. Eu vou indo, gente, tá? Aqui que ele já vai entrar, daí no capítulo 6 ele já entra realmente nas 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. A primeira lei, que é... Ah, achei. Tá lá na página 136. Que é a primeira lei. Aqui ele traz as 6 leis corridas, mas eu vou falando das leis conforme elas vão aparecendo, para já fazendo os apontamentos que eu separei, tá? A primeira lei, se é para criticar, cale-se. Criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Aí ele traz uma coisa que muita gente fala que é, ai, mas eu vou fazer uma crítica construtiva. E aí, se você falar para alguém que eu vou fazer uma crítica construtiva, a pessoa já vai fechar e ela já não vai ouvir. A crítica, ela vem de você querer apontar para a pessoa que ela está fazendo errado. A gente pode trocar a crítica, e aqui ele fala muito de você dar sugestões do que a pessoa pode fazer para melhorar. E geralmente, se a pessoa estiver aberta, se a pessoa te perguntar, se você tiver em uma posição de liderança, aí você vai tentar dar o que a gente chama de feedback sanduíche, né? Que é você elogiar, falar o que a pessoa faz certo, dar uma sugestão do que ela pode melhorar. Ah, talvez se você tentasse fazer assim, se você acha que tenta assim, e falar outra coisa que ela faz, que elogiar ela, que ela faz bem. Por quê? Porque sempre que você trabalha no positivo, as chances da sua equipe ser mais positiva, não ter medo do erro, são maiores. Porque quando a equipe tem medo do erro, a equipe se retrai. Eu não sei se vocês têm posição de liderança aqui, mas sempre que, tanto em casa quanto em equipe, sempre que você é um líder que pune muito o erro, se você busca os culpados e não busca soluções, a sua equipe vai ter uma tendência a baixar a produtividade. Porque quando você cria esse ambiente de temor ao erro, as pessoas têm medo de errar, então elas não se posicionam, elas não fazem, elas não tentam, elas não vão, elas perdem um pouco da criatividade que elas teriam caso elas tivessem pleno, plena capacidade, né? Tivesse um ambiente seguro em que elas pudessem errar. Então, se é para criticar, cale-se, ou
busque outras formas de introduzir o assunto, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de CNV, que é comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, né? Que é o sentimento, você focar na observação, então você ser analítico, você vai focar no comportamento que a pessoa teve, naquilo que ela fez, você vai focar no seu sentimento em relação àquilo, você vai focar nas suas necessidades e vai fazer um pedido claro e direto, positivo, né? Então, em vez de falar assim, ó, porra, você sempre chega atrasado, mas se você é tananana, como a gente, né? Não, olha, você chega e fala assim, ó, olha, você chegou atrasado hoje, hoje especificamente, eu gostaria que você me avisasse, porque isso causa uma instabilidade minha na equipe, parará, e assim você foca naquilo e fala assim, se você pudesse me avisar nas próximas vezes, você faz um pedido claro e direto. Então, a CNV, ela foca muito na empatia, que ele traz muito aqui durante o livro todo, né? Então, a primeira lei da autorresponsabilidade é, se for para criticar, pensa bem se você pode, se é necessária realmente essa crítica, se você não pode dar uma sugestão, ideia e a forma que você vai colocar isso, né? Porque às vezes a gente está fazendo a crítica mais pelo nosso ego do que pelo bem da pessoa. Então, dá uma analisada, né? A lei número 2, se é para reclamar de sugestão. Aqui que eu falei que eu ia falar que eu tive uma virada. Uma vez eu recebi um vídeo de que reclamar é clamar 2 vezes. Reclamar é você pedir, o é pedir de novo, né? Então, quando você reclama de algo, você está pedindo aquilo para sua vida mais daquilo, né? Então, eu passei a cuidar muito, assim, quando eu reclamo. Hoje em dia, eu reclamo muito no trânsito, né? Como eu já falei, já estou mudando isso aí, porque eu trouxe consciência para a minha ação. E aqui ele coloca, né, que reclamar é exigir para si, reivindicar. Em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. E né, ele coloca que ele é muito religioso também, né? Na Bíblia há diversos relatos do poder das palavras proferidas. E isso a PNL fala muito também. A PNL é a Programação Neurolinguística e Excelência da Comunicação, né? Então, a forma como você fala é a forma que você vai obter. Então, quanto mais clara for a sua comunicação, quanto mais positiva for a sua comunicação, mais resultados positivos você vai ter, né? E é isso, aqui eu coloquei também ali na página 141, que a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade, é de se eximir dos acontecimentos. Então, quando eu estou reclamando, eu estou colocando a culpa no externo. A terceira lei é, se é para buscar culpados, busque a solução. Isso aqui é de extrema importância, porque a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. Então, sempre que eu estou focada buscando o responsável, o culpado, eu estou me eximindo da minha responsabilidade, da minha parte. Ah, ali a gente falou da calçada, né? A responsabilidade é do governo, aí é a minha parte. Eu tô andando ali, né? Então eu tô me desresponsabilizando quando eu tô buscando os culpados. É o governo que tem que fazer isso. É o fulano que tem que fazer isso. Essa é a terceira lei, tá na página 143. Aí a quarta lei, que se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. É aquilo que a gente falou lá no começo, né? Enquanto eu estou me fazendo de vítima, eu não estou me colocando como protagonista da minha vida. Eu estou deixando os outros serem os responsáveis por direcionar a minha vida, os meus pensamentos, né? E daí ele coloca aqui que muitos possuem o terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Então, quando eu saio da posição de vítima e entro na posição de vencedor, na posição de protagonista, eu assumo a autorresponsabilidade e o controle da minha vida, né? E ele coloca aqui que eu acho muito legal, que se você de fato quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor, que da sua boca saiam palavras de vida e construção, e não de autocomiseração, né? Então, essa é uma lei que a gente já falou no começo. E a quinta lei é, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Essa lei aqui a gente falou bastante, que é muito ligada à mentalidade de crescimento, né? Que é o erro é parte integrante do processo de aprendizagem.
Se não houver erro, não haverá aprendizado. Tem gente que aprende só com os próprios erros e tem gente que aprende com os erros dos outros. Então, o ideal é que a gente consiga também analisar, escutá-los e aprender com os erros dos outros, porque quando ele fala lá que a vaidade é uma das formas de a gente minar a nossa autorresponsabilidade, é sobre isso também. Porque muitas vezes a gente, isso aconteceu com fulano, mas não vai acontecer comigo, né? Eu sou melhor, isso eu não faço, tal. Mas se você olhar para a história do outro, conseguir aprender com a história do outro, talvez você não tenha que passar pela dor, né? Porque às vezes a gente aprende só com a dor, com o nosso erro, né? Então a gente, em vez de justificar o erro, a gente olha para o erro, aprende com o erro e vai para ação de novo, faz melhor, faz diferente, né? E a sexta e última lei, eu falei alguma? Não, né? Bom, e a sexta e última lei se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Foi aquilo que eu falei do CNV, de como dar feedback, né? Então você não. Quer ver quando acontece muito isso? Acontece muito isso em briga de casal, em casa. Só faz isso. Você só deixa, sempre deixa a toalha, você não pensa em mim, você não pensa na gente, você não sei o quê. Mas o que que é isso? Você não pensa em mim, você não pensa na gente, você sempre faz isso. A soma é o acúmulo de pequenos comportamentos, pequenas atitudes que não foram comunicadas na hora, que te magoaram, que se juntam e viram uma bola de neve e daí você estoura. Porque se a cada comportamento você falasse assim, porque você ser autorresponsável e você não reclamar, não é você se abster de se posicionar. Não é você se abster de falar que alguma coisa está errada. Não. É você não ficar naquele processo de ruminação, de ficar pensando naquilo. Mas se você vê algum comportamento, você pode muito bem usar a, a comunicação não violenta para comunicar que aquilo está errado. Assim, ó, a primeira vez que aconteceu, olha, quando você deixa a caixa de leite vazia na geladeira, isso me irrita profundamente. Se você puder sempre repor o leite, ou se você puder sempre colocar, estender a toalha no box, aí você vai evitando que aquilo se acumule e vire uma bola de neve e você exploda com tudo junto, porque às vezes você vai reclamar de coisa que a pessoa nem lembra que a pessoa fez. E realmente, porque a pessoa que está fazendo, ela não está vendo que ela está fazendo aquilo e que aquilo te irrita. Porque eu sempre falo isso, as pessoas não têm bola de cristal. Aquilo que irrita a gente, muitas vezes não irrita o outro. Então, se aquilo te irrita profundamente, você tem que comunicar. Quando você faz isso, você me magoa. Quando você faz, não, e não você é isso, você é aquilo. Não, quando você faz isso, eu me irrito. Quando você faz isso, você me magoa. E assim você vai comunicando e você vai ajustando. Isso você vai aparando as arestas da convivência social. Que a gente tem que, muitas vezes, a gente vai ter que ceder também, né? Mas se a gente comunica, fica muito mais fácil de saber que é valor inegociável para o outro e o que é valor inegociável para a gente. Enquanto eu me conheço, eu sei o que é aquilo que eu não negocio. E quando o outro me comunica aquilo que ele não negocia, a gente consegue se ajustar. Mas se a gente não se conhece e não se comunica, aí fica realmente muito difícil manter a convivência, né? E aqui na página 158 está o exercício, que ele fala que a gente sempre tem escolha. E a gente sempre pode optar por ter fala e hábito produtivo engrandecedor ou destrutivo e limitante. Isso tudo é escolha. E com esforço racional e disciplina, a gente pode começar a mudar os hábitos. E aqui ele dá o exercício da gente imprimir as leis, realmente, colocar as leis perto da nossa visão, porque aquilo que a gente vê constantemente, a gente vai trazendo para a consciência e para o subconsciente. Então, se eu parar todo dia e ler de manhã e de tarde as 6 leis, eu vou incorporando isso. Eu vou passar a reclamar menos, a criticar menos, a procurar mais as soluções, vou passar a comunicar as atitudes que eu não gosto e assim por diante. Vou passar a ter atitudes e não justificar, aprender com os meus erros. Sempre que eu tiver um erro, um fracasso, eu vou, em vez de passar por um momento de tristeza, de depressão, eu vou olhar para eles com mais seriedade, com mais sobriedade, vou aprender com eles e assim vai indo. Então, o exercício que ele traz realmente da gente imprimir essas leis e colocar em lugares visíveis. E empresa é muito bom, acho que foi a Gina que falou, né? Não sei se a Gina está aqui ainda, mas dos adultos infantilizados. Se você colocar lá na empresa tal,
Aí eles vão começar a ler também, talvez traga um pouco de consciência, às vezes na nossa casa, às vezes a gente está preparado, o nosso companheiro ainda não está, nossa companheira ainda não está, então a gente trazer esses pequenos drops, né, vai já ajudando a pessoa a trazer a consciência, né. E aqui tem as duas últimas coisas que eu separei, que é as três últimas, né? A 165. Absolutamente tudo é resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que estamos colhendo hoje é o resultado do que plantamos no passado. E o que vamos colher é o resultado do que estamos plantando hoje, né? Então, é aquele ciclo que eu falei para vocês: pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que geram resultados. Então, se eu quero mudar os meus resultados no futuro, eu tenho que mudar os meus comportamentos hoje e eu vou conseguir mudar os meus comportamentos, mudando os meus pensamentos e assim por diante. Então é um ciclo, né? E esse aqui eu achei fantástico. Essa aqui é a frase que eu lá no final do livro que eu postei hoje nas redes sociais, inclusive, que é: antes de tentar mudar alguém, eu devo mudar a mim mesmo. Então, como que eu vou tentar mudar o outro se eu não consigo mudar a mim? Então, se eu quero, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Essa é aquela frase de para-choque de caminhão, mas que é completamente real. Porque se eu mudo a mim mesmo, se eu começo a me conhecer, eu consigo entender melhor o outro, eu consigo, por exemplo, dar feedbacks melhores, posicionar melhores, comunicar melhor aquilo que eu quero do outro, e assim o outro vai mudando também. E essa é uma corrente que vai indo. Então, eu me torno autorresponsável, é mais fácil de eu estimular a autorresponsabilidade em alguém. Então, eu mudo primeiro, para daí tentar mudar alguém. É isso aí. Essa está na página 172. E aqui, por último, eu coloquei aqui que é justamente do CNV, né? Que é muito cuidado e discernimento a confrontar alguém. E, sobretudo, antes de confrontar quem quer que seja, você deve ser um perito em confrontar a si mesmo com a verdade. Fuja da crítica, mas abrace a sugestão. Não busque culpados, mas a solução. Não justifique seus erros, mas aprenda com eles. Por fim, com amor, julgue as atitudes das pessoas, mas não julgue quem as realizou. Então, tente não dar o feedback sobre quem a pessoa é, e sim sobre o que a pessoa fez, né? E, basicamente, esse foi o que eu separei, assim, do livro. Eu sei que é muita coisa, né? Estamos indo quase 2 horas. Muito obrigada por vocês que estão aqui. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa a mais que vocês perceberam do livro, que vocês tiraram de aprendizado, como foi para vocês ler o livro, né? Foi excelente, Diana. Obrigada por vocês estarem aqui até essa hora, né? Quem aí participou pela primeira vez, se quiser dar opinião, se gostou ou não. Oi, Paola. Eu falando Oi. de novo. Pode Oi, falar. pode falar, Aparecida, foi você primeiro. Gente, eu que agradeço assim a oportunidade, né, que a Paola está nos dando de estar nesse grupo e conhecendo. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de leitura de livros, mas até então eu li outros tipos de livros, né, outros romances, livros infantis, mas assim, livros de autoconhecimento. Estou conhecendo, né, agora e assim estou amando, né, o quanto é fantástico, o quanto aprendizado esses livros nos traz para a gente, né? E assim, Paulo Vieira, Camila, acompanho eles também e amei esse livro. E o outro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia. Minha gente, eu fiquei encantada por aquele livro. Olha eu voltando, né, do primeiro encontro. Eu assim, muito boas essas escolhas que você fez. Ai, muito obrigada. Apaixonada. Que bom. Eu tentei trazer, assim, na escolha, eu tentei trazer livros que me desenvolveram, né? E que cada um tem uma pegada um pouco diferente para abordar vários assuntos, assim, né? Tem dois financeiros, tem de hábitos, tem de mentalidade, tem as 5 linguagens do amor que eu sou apaixonada, que faz a gente compreender melhor o outro também, sabe? Então, são livros de um pouco de cada coisa, assim, justamente para a gente ir crescendo, né?
Eu sempre fui de ler muito, né? Sempre gostei muito da leitura. Só que eu sempre fui para o viés mais do romance, aquela coisinha água com açúcar, né? Então me tirou bastante da zona de conforto, né? Tanto o primeiro livro do mês passado, tanto desse agora também. Gostei mais do de janeiro, confesso. Essa leitura para mim foi um pouco mais difícil, apesar de ser um livro curtinho, né? Mas seguimos e tem me surpreendido bastante, assim, né? E já acabei de vir esse pensamento da zona de conforto, né? Que a gente está saindo da nossa zona de conforto com esses encontros aqui mensais, Ai, lendo de outras coisas que não estávamos tão acostumados antes. que legal. Eu queria agradecer também pelo encontro, pela iniciativa. Eu perdi o mês passado, conheci o grupo agora, há pouco, né, no início do mês de fevereiro. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e aí não falando especificamente desse encontro, mas da organização, é a escolha dos livros. Primeiro que são todos livros clássicos, muito bem clássicos não, mas assim, muito bem avaliados, né, bem reconhecidos. E a trilha, né? O Uhum. fato de você ir criando o hábito da leitura, fortalecendo ela. Então, tem um porquê de tudo e a organização do ano. Sobre o livro de hoje, eu gostei bastante da leitura, achei a leitura relativamente leve e capaz de trazer diversos links. E mais do que isso, Paula, é muito claro como você consegue trazer esses links para a gente também, né? Não só pela citação da Carol, né, do Mindset, mas diversas outras que você fez, trazendo PNL, CNV, enfim, alguns outros conceitos que, na verdade, instigam ainda mais a vontade de aprender e de puxar isso também, né? Ai, É que isso. bom. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, estamos aí à disposição. Vou parar a gravação agora.